pessoal, estamos aqui então para mais um vídeo aqui pelo seu canal Web Giro. Galerinha, desde já peço a você dê aí o seu like, caso queira compartilhe esse vídeo e se inscreva aí no canal. Lembrando sempre de acionar aí o sininho, esse sininho é importante porque ele te mantém sempre atualizado aí com os vídeos. Pessoas, trazendo hoje para vocês uma história no mínimo mesmo curiosa. Hoje falaremos sobre o Sr. Roy Sullivan. Galera, esse cara, que eu posso dizer, ele não foi comum como a gente, né, que teve ali a infância, cresceu, né, uma vida normal. Não, ele de fato nunca foi normal, de longe, a vida dele nunca foi normal. Ele nasceu em 1912, galera, e desde criança, segundo ele, né, ali com 5 anos de idade, ele já começou a receber raios na cabeça. Bom, documentado aí, galera, com médicos, né, testemunhos de médicos aí e testemunhas de pessoas que conheciam ele, né, o que fizeram ele entrar aí pro livro dos recordes do Guinness, galera. Ele foi atingido por raios 7 vezes. Segundo ele, foi 8 vezes, né? Tem um relato que ele dá que com 5 anos de idade ele já foi atingido por um raio. Mas essa primeira vez aí, com 5 anos de idade, não tem comprovação histórica. Porém, as outras 7, que é o que eu vou contar nesse vídeo aqui, sim, galera, ele teve depoimento de médicos, né, teve testemunhas ali que relataram, né, ele também mostrou objetos aí que comprovaram mesmo que ele foi atingido por raio 7 vezes. Talvez você pense que é impossível, que alguém aqui atingido por raio morre. Nem sempre é assim, galera. É de fato totalmente possível. Tem um caso até, né, não sei se vocês lembram disso aí, mas de um juiz no campo de futebol onde o raio entrou pelo pescoço dele e saiu na canela. Então depende muito do tipo de raio. Eu não sou especialista em raios, mas nem todo raio mata a pessoa. O problema, galera, é que 7 vezes um raio atingir a pessoa é algo brutal. Para vocês terem uma base, o número, a proporção, né, as chances, né, para uma pessoa ser atingida por um raio 7 vezes é essa aí que vocês estão vendo na tela. Sinceramente, eu não consigo nem falar esse número aí, mas são essas aí. E isso tudo informações do livro do Guinness, galera, onde Roy Sullivan recebeu aí a honraria de ser o cara mais sortudo ou azarado. Isso aí você decide. Sortudo por sobreviver, azarado por receber 7 raios no corpo. Então essa história eu vou contar para vocês hoje, né? São aí os 7 casos que eu quero relatar que fez dele aí o ícone, né, do recorde do Guinness, o homem que foi mais atingido por raios no mundo. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Curtam o vídeo. Então, pessoas, vamos ao primeiro acidente dele aí. A primeira vez que ele documentadamente, né, foi acertado aí por um raio foi em 1942. Ele trabalhava em um parque florestal e estava de vigia em uma torre. A torre não tinha para-raios e o céu, galera, estava decidido então a acertar aí o Sr. Roy. Então, depois da torre ser acertada por uns 5 ou 6 raios, Roy se viu obrigado então a sair, é claro, né? E foi aí, galera, quando ele saiu com medo dos raios que atingiu a torre, que ele sofreu seu primeiro atentado dos céus. O raio atingiu ele na perna e saiu pelo dedão do pé. Oxi! Bom, então vamos aí ao segundo caso, o segundo acidente dele, né? Bom, galera, na segunda vez, parece que o raio também parecia bastante determinado aí a pegar o Sr. Roy. Ele estava dentro de sua caminhonete, o que deveria, galera, ter servido como uma espécie de gaiola de Faraday, né? Não sei se vocês lembram disso, mas a gaiola de Faraday, por exemplo, a caminhonete ela é feita de metal, né? Então a energia correria no metal, mas não atingiria quem está dentro, né? Então é um material que conduz eletricidade. Mas o raio, galera, bateu em árvores ao redor e chicoteou, entrando pela janela do carro, acertando ele em cheio. Galera, ele quase morreu nessa aí, né? Mas não por causa do choque elétrico. Ele quase morreu, galera, porque ele desmaiou na hora. E nele desmaiar, o carro despencou, galera. Saiu em alta velocidade aí e foi parar perto de um precipício. Quando ele acordou, ele estava na beira, quase caiu, vai vendo, socorro. Na terceira vez, em 1970, ele estava no jardim de sua casa e o raio acertou um transformador perto dele e chicoteou em seu ombro, galera.
queimando aí ele e deixando aí uma cicatriz terrível aí, galera. Essa que vocês estão vendo aí. Engraçado que cicatriz de raio parece um raio mesmo, né? A quarta vez, então, foi outra situação improvável. Ele estava dentro da sua cabine aí no Parque Florestal, onde ele era guarda, né? O raio, então, galera, entrou pela janela e deixou ele inconsciente. Porém, o maior estrago feito pelo raio foi no cabelo dele, que pegou fogo. Um cara desse, galera, com certeza não era muito fã de chuva, ok? Pois é, claro, as pessoas, né, começou então a evitar o cara. Eu também evitaria, tenho certeza que você também, né? Especialmente quando começasse a armar chuva, né? E isso deixa qualquer um meio chateado, meio cabisbaixo. Poxa, afinal, o cara começou a perder a vida social que tinha, né? Todo mundo evitando ele. E com ele, então, né, essa tristeza aí não foi diferente com o Roy. Inclusive, ele acredita que a primeira vez que ele foi acertado por um raio, além das 7 vezes seguintes, ele estava com 5 anos de idade, ele era criança. Mas aí não tem nenhum médico confirmando, né? Então, por isso, a história dele é que ele foi atingido 7 vezes mesmo. Mas, segundo ele, foram 8 vezes. Roy Sullivan começou a acreditar, galera, que alguma força superior estava tentando destruí-lo. Aí, sinceramente, eu também acredito nisso, viu? Então, toda vez que ele estava na chuva ou perto dela, ele deitava no banco da caminhonete e esperava passar. Ou então fugia dela. Até o dia de seu 5º raio, até quando ele fugiu de carro, da chuva, né? E quando achou que ele estava seguro, ele saiu. O raio acertou ele dessa vez e ele viu. E ele estava consciente, galera. O cabelo dele pegou fogo de novo. E o raio percorreu seu corpo e as suas 2 pernas, jogando um de seus sapatos longe. Olha a foto aí, galera. Ele rastejou até o carro, apagou o fogo do cabelo e voltou para casa. O 7º acidente dele, né? Sullivan acreditava que estava sendo perseguido já por nuvens e raios. O cara estava ficando paranoico, né? Ele tinha certeza que o seu 5º ataque havia sido causado por uma nuvem que seguiu ele. Bom, vai saber também, a nuvem pode ter seguido, o cara podia ter algum tipo de magnetismo, sei lá, né? E daí, no 6º ataque, em 1976, novamente ele disse que a nuvem correu atrás dele e o raio acertou o tornozelo dele, galera. No 7º aí e último ataque, enfim, né? Roy já estava pé da vida, né? Ele estava pescando em um rio e foi acertado por um raio que pegou o topo da sua cabeça, a caminho para baixo aí, queimando aí os pelos do peito e barriga. Então o raio atingiu a cabeça dele e desceu. Como se não bastasse, quando ele tentou ir para o carro, ele viu um urso que vinha tentando roubar os peixes que ele havia pescado. Ele bateu no urso com um galho grosso de árvore e espantou o urso dali. Bom, pessoas, diferente aí do que muitos podem achar, ele mesmo não se achava nem um pouco sortudo por ter sobrevivido. Muito pelo contrário. Por isso, em 83, o cara cometeu suicídio, dando um tiro no estômago. Então, quer dizer, o raio atingiu ele 7 vezes, né? O urso comeu a comida dele e ele acabou suicidando, dando um tiro no estômago. Mas eu não estou convencido se esse cara era sortudo ou se ele era azarado. Isso se tornou aí um paradoxo na minha cabeça. Sortudo por ter sobrevivido a 7 raios, né? E azarado porque 7 raios caiu nele, né? Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje, né? Se não seria cômico se não fosse trágico, né? A história, então, de Roy Sullivan, né? Essa história entra na playlist aí de casos curiosos. Esse foi o vídeo. Se gostaram, dê o like. Já já eu volto trazendo outros vídeos pra vocês. Um beijo no coração. Tchau, tchau.